continuidade ao estudo do material do 6º ano aqui no Explicador Virtual. E a matéria é a continuação de estudos de tendências populacionais, mais especificamente o tema de migração e a gestão das fronteiras, pensando nesse tema. Bom, uma das características que a gente viu é que a migração internacional ela vai ser ocasionada por existência de fatores de atração e de repulsão. Ou seja, alguns locais vão concentrar em seu local fatores de atração, então disponibilidade de emprego, a possibilidade de uma estabilidade política, né, toda a melhoria da qualidade de vida, principalmente o desenvolvimento econômico. Em alguns locais você tem perseguições, guerras, epidemias, problemas ambientais, né, crises econômicas. São locais que vão apresentar problemas graves, que vão dificultar o desenvolvimento da vida e o próprio crescimento das pessoas. Então as pessoas usam como uma forma de lidar com essas dificuldades a migração, a busca por melhores condições de vida em outro local. Só que a presença desses imigrantes muitas vezes acaba gerando reações. A gente viu a questão da xenofobia e das pressões internas por contenção e pela diminuição do processo de imigração. É muito comum que a população local relacione o imigrante com uma ameaça ao seu emprego, uma ameaça ao seu estilo de vida. Muitas vezes a sensação da ameaça cultural, da invasão cultural, ela acaba sendo mascarada por um discurso de medo de perder o emprego, de se sentir ameaçado de outra forma. Então, como é que alguns estados lidam com isso? Eles constroem mapas na sua fronteira. Então, eles constroem muros na sua fronteira. Então, o que isso provoca? Isso é uma questão complicada, isso é uma questão pouco humanitária e ela é movida por essa lógica de tentar conter essa população. Então, eu tenho alguns muros que são espalhados pelo mundo, aqui nos Estados Unidos e México, Marrocos, a gente tem o muro da Cisjordânia, alguns muros que são construídos para tentar conter essa relação. A gente vai ver especificamente o muro que separa os Estados Unidos do México, mas existem outros, a gente pode observar aqui. Aqui a gente tem o muro de Tijuana, que é justamente esse muro que separa os Estados Unidos do México. A gente vê aqui as pessoas tentando atravessar, né? Ele vai ficar mais ou menos nessa região. Ele é um muro caracterizado por uma forte tentativa de controle. Essa parte aqui desse muro, inclusive, é uma parte mais um pouco mais simples, né? Só chapas de metal, mas tem partes do muro que são verdadeiras fortalezas, né? Como se você construísse quase que um presídio para tentar expulsar essa tendência de migração. E a gente pode observar que existem perseguições, mortes relacionadas a isso. As pessoas arriscam a vida para tentar a vida nos Estados Unidos, para tentar sobreviver nos Estados Unidos, atravessam um deserto para tentar entrar nos Estados Unidos. Esse muro ele é muito importante, ele vai correr uma série de lugares, inclusive a cidade de Tijuana. Para a gente entender um pouco mais a realidade dos muros, a gente vai observar essa matéria que vai retratar especificamente alguns pontos da fronteira entre México e Estados Unidos. E é importante que a gente também faça algumas reflexões sobre o tema. Vamos assistir o vídeo? Um velho provérbio mexicano diz que o país está tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Se depender da vigilância da fronteira americana, os mexicanos vão ver os Estados Unidos cada vez de mais longe. Na série especial Fronteira, hoje a reportagem de Rodrigo Alvarez e Acir Filos começa na divisa entre El Paso e Ciudad Juárez. Dali, eles percorrem 315 quilômetros, passando pelas cidades de Columbus e Palomas de Via e chegando até o lugarejo de Las Chepas, um dos pontos preferidos de travessia pelos ilegais. Uma pátria de aluguel. 30 milhões de imigrantes, 12 milhões ilegais. 140 mil brasileiros, milhares de asiáticos, um mar de hispânicos. A loja de roupas infantis chama-se Chica Kids. A de roupas adultas, Smile Hermanos. O próprio nome da cidade não é exatamente americano. Uma grande área comercial, quase tudo escrito em espanhol.
produtos baratos voltados para a população pobre. A imagem pode dar a impressão de que estamos no México, mas a imagem engana. Estamos nos Estados Unidos, El Paso. O México fica ali do outro lado, no fim dessa rua. 3.200 quilômetros de fronteira. Como se faz para vigiar tudo isso? O governo americano aumentou de 9 para 19 mil o número de guardas ao longo da divisa. E há mais 5 mil a caminho. O oficial que nos acompanha é Martín Hernández. Filho de mexicano, passou a infância no México, mas nasceu nos Estados Unidos e, portanto, é americano. A missão de Hernández e seus companheiros é impedir a invasão de ilegais, do país onde sua família entrou ilegalmente. Sim, minha lealdade é aos Estados Unidos. Ou seja, esta é minha maneira de dizer, esta é minha pátria. Minha lealdade é aos Estados Unidos. Esta é minha pátria. Hernández é um americano orgulhoso, agradecido pela boa educação que recebeu. Esse benefício não se consegue em qualquer país. O governo pagou minha escola. O colégio que tive, me lo pagou o governo. O patrulheiro nos leva por mais de 20 quilômetros nas estradas do Texas. Cidades americanas perto da divisa são como atalhos para o tráfico de drogas. O homem do lado mexicano é suspeito de ser informante de coiotes. O churrasco da família mexicana, a poucos metros dos Estados Unidos, também é suspeito. Pode ser o começo de uma travessia. Afinal, nesse trecho, a fronteira é só um amontoado de pedras. A proteção está nas mãos de Hernández e de todas as câmeras. Mesmo com toda a distância, nossa lente consegue registrar a tentativa de uma travessia. Os patrulheiros receberam um sinal de alerta, chegam apressados e o grupo é obrigado a desistir. Ali, do outro lado da cerca, há uma favela mexicana. Vila pobre, de onde surge a garotada. Juan, Tiago e César são primos. Contam que os pais já ajudaram muita gente a pular a cerca. E os meninos? Será que eles também querem pular? Claro, queremos aprender inglês, eles dizem. Porque quando pensam que somos gringos da cá. Os meninos querem parecer com os vizinhos, mas o que querem afinal nos Estados Unidos? Eu quero ser polícia da cá. Eles gostariam de seguir os passos do patrulheiro Hernández. Pois é, o sonho desses mexicaninhos é tomar conta da fronteira pelo lado americano. Depois de 2 dias no Texas, botamos o carro na estrada. Daqui para frente é o estado americano do Novo México. Ao norte da fronteira, Columbus. Do lado mexicano, Palomas de Villa. Cidade pequena, mas movimentada. Para os imigrantes ilegais, apenas uma escala. Nosso destino agora é uma das áreas mais procuradas por quem tenta cruzar para os Estados Unidos. Para chegar até lá, só comendo muita poeira. 30 quilômetros de terra. Em cada trecho, uma cerca diferente. Carro não passa. Pessoas, bom, é o que veremos adiante. Las Chepas é um lugarejo no meio do nada. Nem aparece no mapa. Caminhando sem pressa, um grupo de mexicanos prestes a atravessar o deserto. Me apresento, explico que queremos mostrar como é a viagem. E eles nos levam ao ponto por onde pretendem passar. Aqui, os papéis se invertem. Imigrantes viram patrulheiros, querem saber onde andam os guardas americanos. Atravessar parece fácil, mas ali na frente tem um imenso deserto.
Domitilo tem 51 anos, é imigrante de segunda viagem. A primeira foi interrompida pela polícia. Já crucei tantito outra vez, pero me sacaram. Vai para o norte porque no sul o índio velho já não tem trabalho. Já não me admite por edad. Socorro Valdez, restaurador de telhados, é bacharel em ilegalidade. No, acá no sé hacer nada, nunca he trabajado acá, desde chiquito yo me voy para allá. Aquí en México yo nunca he trabajado en mi vida. Nem um único trabalho no México. Desde adolescente, Socorro vive nos Estados Unidos. Vai em fevereiro e volta para o Natal. Allá es para trabajar, ganar y mandárselos a la familia. O restaurador de telhados quer o melhor dos dois mundos. Dólares americanos e alegria mexicana. México, como quiera, como México no hay dos. México es libre, allá se trabaja, pero allá no se vive como en México. En México se vive a gusto, feliz, tranquilo. Só que logo, logo a patrulha americana espanta a esperança mexicana. O policiamento aumentou no ano passado. Vida de ilegal agora é complicada. Os olhares se cruzam, não há crime em se aproximar da fronteira, mas a patrulha sabe das intenções de Socorro e seus companheiros. O mais jovem do grupo conclui, não vai ser fácil atravessar. Aliás, não tem sido. Há uma semana, parte do grupo tentou. Foram todos deportados. Há 4 dias, eles esperam por uma nova chance. O sol se põe, um último cigarro e os 7 trabalhadores vão esperar mais uma noite. Então, a gente observou esse vídeo e ele dá uma clara relação, né, uma clara visão do que é o processo da fronteira, da demarcação da fronteira, da criação de muros físicos para conter a entrada desses imigrantes. É claro que existe uma questão humana, a busca por trabalho, a busca por sobrevivência, a busca por melhores condições de vida. No caso do México, existe essa questão. Em outros locais do mundo, muitas vezes a migração é provocada pela fuga de perseguições, de crimes, de questões mais graves ainda. Mas a questão é que a gente pode observar que a desigualdade no mundo, ela também acaba influenciando o processo migratório. Essas pessoas, inclusive é muito claro a fala de um dos supostos, né, das pessoas que estavam tentando migrar, é que no México ele encontra a felicidade e nos Estados Unidos ele encontra o trabalho. Existe uma clara relação, inclusive um apego com o seu local de origem e uma relação de que o local dele, o lugar dele é o México, mas ele não encontra viabilidade de sobrevivência naquele país, então ele precisa se arriscar todas as vezes durante todos os anos para que ele possa ter um pouco das duas coisas. Então ele tem um laço tão forte com o México que ele não pode romper definitivamente, então ele prefere se arriscar muito. E ao mesmo tempo ele tem a necessidade tão grande de trabalhar com uma possível recompensa, né, que não seja o que ele vai encontrar no México, que ele também precisa se arriscar. Então a gente pode observar que é uma situação triste, é um pouco dramática, os brasileiros estão nesse meio, não é uma quantidade muito grande de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, mas mesmo assim, comparando com os mexicanos e outros grupos latinos, mas mesmo assim um grupo significativo. A maioria dos brasileiros também não atravessa, mas existem também brasileiros que atravessam. E a gente pode começar a observar essa realidade no Brasil, inclusive, a gente tem observado cada vez mais a chegada de imigrantes e também de tentativas de atravessar. Então pode ser que nos próximos anos o Brasil também comece a construir esse tipo de muro. É importante que esse tipo de muro ele é uma relação muito triste, onde um país impõe a saída, né, e a não aceitação de um grupo de muitas vezes pessoas que estão lá para sobreviver. Então é importante que a gente pense nessas questões para que a gente possa entender um pouco mais da migração internacional. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!